Bem-vindo, alunos do oitavo ano. Nós vamos iniciar hoje mais uma teleaula, mais uma videoaula. E o assunto de hoje é sobre Estados Unidos, território, organização do espaço e população. Aula 1. Nós teremos duas aulas tratando desse capítulo e essa é a primeira aula. E nós vamos falar sobre esse capítulo 8. Vamos começar a falar sobre a formação, um pouquinho da história dos Estados Unidos, um pouco da formação, começando inclusive pelos limites que é feito, pelos limites que faz os Estados Unidos. Ao norte nós fazemos limite, né, os Estados Unidos ao norte faz limite com o Canadá, ao sul faz limite com o México, a leste faz limite com o Oceano Atlântico e a oeste faz limite com o Oceano Pacífico. Então esses são os limites dos Estados Unidos da América. Depois ele vem tratando dos recursos energéticos. Nós sabemos que os Estados Unidos têm muitos recursos energéticos. E pelo fato dos Estados Unidos terem dois oceanos, que seria, né, o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, então significa que é um país que tem muito a explorar com relação aos recursos energéticos. E aí, logo do lado, já vem uma imagem mostrando a extração de petróleo, porque os Estados Unidos é um dos principais exportadores de petróleo do mundo. No livro de vocês, inclusive, traz a informação de que há pouco tempo agora, os Estados Unidos, na última década, passou a ser o principal exportador de petróleo mundial. Mas isso não significa que os Estados Unidos seja autossuficiente no petróleo, porque pelo fato de ser a principal economia global, ele ainda usa muito petróleo para fazer a sua industrialização, para usar também na sua malha rodoviária e em toda a sua indústria petroquímica é utilizado muito petróleo. Também, além do petróleo, tem muito gás natural e tem também alguns minerais metálicos, é o caso do ferro, do alumínio, do cobre e muitos outros minerais que os Estados Unidos têm. Inclusive pela formação geológica dos Estados Unidos, que é bastante complexa, isso dá também a ele a possibilidade de ter muitos minerais. Mas aí, se a gente tem um país que tem muitos minerais e que há muita exploração desses minerais, também nós vamos enfrentar problemas de ordem ambiental. Por isso que no vídeo dá para a gente perceber, nessa imagem, que a exploração do petróleo ela pode gerar sim alguns impactos ambientais. E devido ao alto grau de consumo de combustíveis fósseis, é o caso do petróleo e do gás natural, os Estados Unidos estão entre os maiores poluidores do mundo, fica atrás apenas da China, que é o principal país poluidor do mundo. Nesse próximo slide, nós temos aí o primeiro, uma imagem mostrando a densidade demográfica dos Estados Unidos. E a gente percebe, pela densidade demográfica, pelas cores mais fortes que indicam a presença de pessoas, que o leste dos Estados Unidos é a área de grande potencial econômico dos Estados Unidos. O lado do Oceano Atlântico, a gente percebe que tem um número muito maior de pessoas do que do lado do Oceano Pacífico, que pelo fato do clima ser bastante seco, né, do lado do Oceano Pacífico e ter inclusive dois desertos aí, então a concentração vai ficar muito maior do lado do leste. E do lado oeste vão ter grandes vazios demográficos, alguns vazios demográficos aí. Do lado, nós temos um gráfico onde mostra a população dos Estados Unidos dividido em etnias. E aí dá para a gente perceber que os Estados Unidos é formado, na sua grande maioria, por brancos, já que os Estados Unidos são formados por descendentes de europeus, especialmente os ingleses. Então, 77% dos Estados Unidos é de cor branca. Significa que quase 8 em 10 pessoas, quase 8 são brancos. Depois nós temos 13% de pessoas que são negras, já que esse país utilizou a mão de obra escrava no sul dos Estados Unidos. 5,7% são asiáticos, apenas 1,3% são indígenas.
e 3% de outros grupos. Os indígenas, logicamente, foram praticamente exterminados nas guerras por causa do território. O próximo slide mostra um pouquinho da imigração. Nós já havíamos comentado sobre a imigração em uma aula anterior, falando dos refugiados. Nós falamos dessa questão da imigração e eu citei, inclusive, o exemplo do México, porque os Estados Unidos, em virtude da sua posição de liderança econômica frente ao mundo, ele passou a receber milhões de imigrantes em busca de melhores condições de vida, pessoas que vão para esse território procurar emprego. E milhares desses imigrantes cruzam a fronteira sem permissão legal para estabelecer e trabalhar no país. Ao ser descobertos, eles são deportados para os seus países de origem. Então existe sim uma tentativa muito forte de pessoas da América Latina, de forma geral, de tentar entrar nos Estados Unidos para conseguir melhores condições de vida. E existe também a tentativa dos Estados Unidos de não deixar essas pessoas entrarem no país para atrapalhar na questão do desemprego, por exemplo. Os americanos acreditam que se os latinos entrar em massa no seu território vão tomar muito dos seus empregos. Daí surge uma certa xenofobia com relação aos latinos. No próximo slide, nós vamos ver sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Essa formação territorial, primeiro, ele mostra aqui que os Estados Unidos está dividido em 50 estados. 2 deles não estão nas terras contínuas, ou seja, estão em terras distantes dos Estados Unidos. Um é o Alasca, que fica entre o Canadá e a Rússia, então não fica próximo, não faz divisa com os Estados Unidos, faz divisa com o Canadá. E nós temos também um arquipélago chamado Havaí, que fica no Oceano Pacífico, que também fica bem distante dos Estados Unidos. Inclusive do lado eu coloquei a América, o mapa da América, e nesse círculo vermelho se encontra o Havaí. Dá para perceber que está bem distante do continente. E por último, nós vamos falar sobre essa formação territorial dos Estados Unidos. Quando os ingleses saíram lá da Europa para se estabelecer nesse território americano, por volta do século XVII até o século XVIII, havia umas 13 colônias inglesas. Houve uma formação dessas 13 colônias inglesas. Na verdade, esses migrantes vieram no século XVI e no século XVII até o século XVIII se formou essas 13 colônias inglesas. Havia uma certa diferença entre colônias do sul e colônias do norte. As colônias, por exemplo, do norte, elas eram mais desenvolvidas. Então elas praticavam uma agricultura mais voltada para a policultura, ou seja, uma agricultura de vários tipos de cultivos feito em propriedades de pequeno e médio porte. A mão de obra era livre, não tinha trabalho escravo, era trabalho assalariado, e isso fazia com que o desenvolvimento dessa região, a economia dessa região fosse muito mais intensa do que do sul. Agora, as colônias do sul, elas eram exatamente o contrário. As colônias do sul eram monocultura, ou seja, uma cultura só, normalmente tropical, como é o caso da cana-de-açúcar, usava o trabalho escravo e grandes propriedades, aonde vai originar o que nós chamamos de plantation, né? Nos Estados Unidos, com os cultivos de cana-de-açúcar e mão de obra escrava. Essas 13 colônias inglesas, então, acabaram entrando numa guerra. Quase 100 anos depois da sua carta de libertação, da sua carta de falando sobre a liberdade americana, quando eles falaram sobre que essas 13 colônias inglesas deveriam se tornar independentes, então foi a declaração de independência americana. Quase um século depois, essas dois conjuntos de colônias, as do norte e as do sul, entraram em uma guerra,
porque as colônias do norte queriam acabar com a escravidão e as do sul, com os grandes produtores, com os grandes fazendeiros, não queriam abrir mão da mão de obra escrava. Isso era um dos motivos principais que houve uma guerra chamada Guerra da Secessão. Acabou que o norte ganhou e todos os Estados Unidos aboliu a escravidão e seguiu para ser hoje a liderança não só dentro da América, como no mundo. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Fiquem todos com Deus.